Bom dia a todos, meus amados amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje são dois inícios, né? Início de semana produtivo, início de mês, início do último mês do ano. Então estamos aqui mais um dia com uma palavra de fortalecimento, uma palavra para que a gente aprenda a usar, a manusear o manual de vida chamado Bíblia Sagrada. Eu trago aqui a mim, primeiramente, e a cada um de vocês, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que vai ajudar você a encontrar alternativas, saídas para uma situação ou outra da sua vida. E a palavra aqui vai trazer salmista Davi no Salmo 121, um salmo considerado o salmo do viajante, do peregrino. Salmista Davi, aqui, meus irmãos, no Salmo 121, supostamente ele estava sendo perseguido, ele saiu ali de Jerusalém, corrido, ou naquela perseguição do rei Saul ou do seu próprio filho Absalão. Não, aqui no estudo, não diz o certo, qual dessas perseguições ele estava. Mas, na verdade, meus irmãos, o que eu trago para vocês é que realmente a gente tem que trazer tudo, a palavra, ou tem que fazer essa hermenêutica, essa exegese, trazendo aqui para o século XXI, para as nossas vidas. Assim como eu falo sempre, a Bíblia Sagrada não é um livro de história para a gente ficar vendo, lendo história, observando a história. Temos que observar, sim, no efeito do que esses personagens nos ensinam, mas nós temos que, de alguma forma, trazer para a nossa vida. Por isso é um manual de vida, a Bíblia Sagrada. Então, aqui neste caso, precisamos entender exatamente assim. Olha bem o que o salmista diz. Geralmente, como vocês sabem, o salmo é um cântico e diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E eu digo amém. Vamos orar para que o Senhor me dê uma interpretação melhor desse texto e a compreensão a vocês. Agora se abrem, meus irmãos, para receber de fato. O que precisamos é isso, buscar esse ensinamento, crescer em graça e em conhecimento, assim como a Bíblia nos ensina. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais um dia, Senhor, na tua presença, buscando aprendizado aqui, querendo crescer em graça e em conhecimento. Eu aqui no ofício de servo dos meus irmãos, de todos os irmãos, precisando buscar para mim mesmo, Senhor, esse entendimento, essa compreensão, essa vivência dentro do seu estatuto, do teu evangelho, que eu menciono como manual de vida, mas que os meus irmãos também possam compreender aqui como vai ser ministrado aqui, que o Senhor é quem é o Deus do nosso socorro. Não é o monte, não é Jerusalém, não é a nova Jerusalém, mas sim o Senhor, o único Deus, Criador do céu e da terra. É o Senhor quem não toscaneja, não, é o Senhor quem não dormita, é o Senhor que não dorme, é o Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente, é o Senhor que é o Todo-Poderoso, é o Senhor que a gente precisa buscar, fazer aliança, liberar a autorização para que o Senhor exerça no princípio da autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Criando legalidade, buscando intimidade com o teu evangelho. É isso que eu mais quero, Senhor, que eu quero levar os meus irmãos a essa compreensão. E que assim seja,
em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, meus irmãos. Oh, glória. Então, amados, a palavra aqui, como eu disse na introdução, é um salmo do peregrino, é um cântico do peregrino. E nós estamos aqui nessa vida, nesse processo de edificação terreno, como peregrinos, meus irmãos. Temos que entender dessa forma. Olha bem, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Jeremias nos ensina um pouco já sobre isso. Jeremias 3, no verso 23, que diz: Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Amados, o que Jeremias está dizendo é que não é o alto da Jerusalém, não é o alto do céu, o céu em si, e sim quem fez o céu, quem fez a Jerusalém de Israel e quem fez as montanhas, assim como está dizendo aqui. Então, com efeito, no Senhor, nosso Deus, está a salvação do povo de Deus. Aqui menciona salvação de Israel, como eu falo sempre para vocês, que Israel faz referência ao povo de Deus. Na ilha de Patmos, apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, que é o livro para o fim do mundo, como vai ser, como vai acontecer. Mesmo assim, no capítulo 7, no verso 16, ele vai dizer: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida. E Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Irmãos, sabemos que aqui faz referência, sim, à Nova Jerusalém. Apocalipse sempre aponta para a Nova Jerusalém, ou seja, a nossa salvação eterna. Mas assim como eu digo sempre, meus irmãos, se a gente buscar essa aliança, essa legalidade, buscando essa intimidade com Deus aqui ainda na terra, com certeza esses feitos acontecerá, que a gente não vai ter fome nem sede, não cairá sobre nós esse sol, nem ardor algum. Então, pois o cordeiro que encontra no meio do trono, como Jesus diz lá em João 14, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, eles mencionando já estando lá, vem ao Pai, senão por ele. Então, ele nos guiará para as fontes da água da vida. E qual é a água da vida? É a própria palavra de Deus que eu estou trazendo aqui como servo de vocês, como servo de todos os irmãos. Então, por isso estou aqui trazendo, se você quiser enxugar todas as suas lágrimas, seja elas verdadeiras, eu digo, com as lágrimas em si, ou seja, o choro interno que você pode ter mediante o que a vida te ofereceu. E eu vou trazer para você lá no final, no verso 7, sobre o próprio Deus que precisa guardar a sua alma para que você conduza a sua vida sem choro, sem lágrimas. E aqui vai dizendo: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é presciente, ele é todo-poderoso, ele é Deus. Então, ele não precisa dormir assim como ele nos dá o sono, uma noite de sono reparadora. Ele não precisa disso, ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que estão em Cristo. Então, ele não dorme. Então,
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita, ou seja, Ele vai estar sempre contigo, na sua sombra, como for, Ele vai estar à tua direita. De dia não molestará o sol e nem a noite, então nem o dia, nem a noite, que são trevas, nada te molestará, nem o sol, esse sol quente que está ultimamente, você também não será atingido. O Senhor, Ele vai te guardar de todo o mal. Então, assim, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Irmãos, eu tive o privilégio de aprender um pouquinho sobre psicologia, não em faculdade, mas sim tratando mesmo em terapias. O que é essa alma? Nossa alma é o centro das nossas emoções. É como se fosse um armazém onde qualquer situação a gente vai entregar o que bate à porta desse armazém. Seja um diálogo, seja uma questão adversa à vida, seja as suas ações dentro de um casamento, seja as suas ações dentro de uma carreira profissional, seja as suas ações dentro de qualquer coisa, qualquer projeto que você inicia, então vai estar na sua alma. E o Senhor está dizendo aqui que Ele vai guardar a tua alma. Então que você crie legalidade com o Senhor para Ele ter essa intimidade para tratar a sua alma. Para ser mais exato, se você estiver em qualquer situação de diálogo, uma questão adversa, uma questão no trânsito, uma questão em qualquer outro lugar, que uma pessoa possa trazer uma contenda até você. Então, na sua alma, quando você tem nesse armazém já trabalhado, já protegido, já guardado pelo Senhor nosso Deus, através da palavra dele, através da sua entrega, através da obediência bíblica, você vai trazer algo de pacificação. Por quê? Porque você vai ser obediente, o Senhor já entendeu que você é obediente e você é dentre aqueles que Ele ama, porque o Senhor diz que Ele odeia os criadores de contenda e Ele ama os pacificadores. Se você está em um casamento, se você já tinha, quando você tinha a alma ferida, quando você tinha essas questões da alma, você iniciava casamentos e não terminava, ou seja, não ia até o fim, o Senhor tratando a sua alma, Ele vai fazer com que você seja obediente a todo o contexto bíblico. Em um casamento, um relacionamento, você vai casar e você vai até o fim. Se você tem uma carreira profissional, tem pessoas que têm isso, começa uma faculdade, não termina, começa um negócio, não termina, começa um emprego, muda de emprego, isso está no seu armazém da alma, é isso que você está entregando quando bate na porta desse armazém. Porque verdadeiramente, eu não estou dizendo que você não pode trocar de emprego, mas troque se for para melhorar, para crescer. Não ficar trocando e ficando no mesmo lugar, na mesma situação que eu digo, sendo uma determinada profissão, que eu não vou falar para não criar nenhum ibope aí. Então, assim, se você trabalha em uma empresa como vendedor, aí se você for para outra empresa como vendedor, se for melhor, ok, tá tudo certo, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que no armazém da sua alma vai estar tudo que você precisa entregar no meio da ordem e da essência que deve ser para que você cresça cada vez mais, comece as coisas e termine. Começa um negócio e monte, e ele vai te prosperar. Ele não vai dormir, o guarda de Israel, ele vai ser o seu socorro, o sol não vai te molestar, nem à noite a lua vai também te molestar, porque o Senhor te guardará de todo o mal. Então, no final, ele termina: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada.
Ou seja, em todo momento você vai sair, você vai entrar, onde você chegar, onde você entrar, você vai ser bênção, você vai ser próspero e tudo mais. E desde agora, desde o momento que você entender isso, desde o momento que você entregar, criando legalidade, sendo obediente. Isso não é uma entrega apenas de boca. Fala assim, olha, a minha vida está entregue ao Senhor, porque Marcos disse lá no devocional que nem o sol vai me molestar, nem a noite, nem a lua, nem nada. O Senhor não vai dormir e tudo, mas aqui é sempre na linha da obediência, da entrega sincera, assim como é o nome, o devocional significa uma entrega sincera. Então, para ele te guardar da sua saída, da tua entrada, desde agora para todo sempre, você vai ter que ser obediente, viver o que está escrito em meio à adversidade humana, assim como Davi. Davi estava aqui sendo perseguido. No caso de Saul e também de Absalão, nenhum dos dois ele teve a oportunidade, inclusive, de matar pelo menos Saul, e ele não matou porque ele não ia matar ninguém naquele sentido ali, matar o ungido de Deus que ele mencionou, porque Saul foi ungido para ser rei. Então, ele disse, muito menos o filho dele, né, que ele não iria matar. Então, é isso, meus irmãos. O que temos que entender é que temos que ter essa entrega sincera ao guarda de Israel, ser obediente a todo o estatuto da sua lei, o seu manual de vida, e viver na diversidade humana como está escrito. As alianças baseado na aliança da palavra de Deus. Não uma aliança que da sua alma ferida, do seu orgulho, da razão, do seu eu, você confiando em carros, cavalos, ou na sua saúde, ou tendo a devoção errada em qualquer outra área. E eu fecho esse raciocínio nessa manhã, desejando a cada um de vocês um excelente mês, uma excelente semana, primeiro, um excelente mês, um excelente fim de ano, que estamos já no último mês do ano, mas que estejamos aliançados no alto onde está o nosso Senhor. Não o alto por ser céu, ou por ser montanha, ou por ser a Jerusalém antiga, onde estava, que ela estava no alto, mas no Senhor, Senhor nosso Deus, e viver, e que vivamos juntos o que está escrito. Fiquem em paz e uma excelente semana. Tudo de bom.